escala, Deus recompense o beijo dos céus, para que isso seja possível. Os irmãos, eu quero pedir permissão ao nosso diácono do rei, para a sociedade que deu, e nós vamos compartilhar com os irmãos o que está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 4, e versículo número 8. Filipenses, capítulo 4, e versículo número 8. Bom, neste versículo nós vamos recapitular o assunto que deixamos pendente aqui há 15 dias atrás. Nós iniciamos, mas não terminamos. Hoje nós vamos recapitular a introdução e depois concluir em nome do Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensar. Este é o versículo base para o assunto que nós vamos discorrer dentro desses minutos que se seguem com a ajuda de Deus. Né? Acredito que tanto os irmãos aqui presentes como os irmãos em suas casas também serão abençoados pela palavra de Deus. Bom, quando a gente iniciou o assunto aqui, muita gente que não estava presente, então nós vamos recapitular a introdução desse assunto. O tema é princípios bíblicos de ética cristã. Princípios bíblicos de ética cristã. Esse é o assunto que nós vamos tratar com os irmãos com a ajuda de Deus. É um assunto muito importante. A gente até passou ali na congregação do Pontezinho na semana passada. Ano passado, eu fui a outra semana também. A gente passou para os irmãos se dedicaram lá também. E conseguimos os irmãos lá para cuidar também. E bem proveitoso, e vai ser também aqui no nome do Senhor Jesus. Bom, a introdução é uma lei da vida que, se o homem pensa em algo com frequência, chegará um momento em que não poderá desejar outra coisa. Eu citei isso há 15 dias atrás, nós tínhamos muita gente que estava presente, estou recapitulando para os irmãos que estão presentes, ou que estavam presentes, melhor dizendo, e os que estão hoje. Né? É uma lei da vida que, se um homem pensa em algo com frequência, chegará um momento em que não poderá desejar outra coisa. Né? Por isso que é importante a gente ter cuidado com a nossa mente. Né? Eu disse para os irmãos que a nossa mente é que controla todo o nosso corpo. Todas as nossas atitudes são justamente fruto daquilo que nós estamos pensando, e principalmente com frequência. Né? Bom, por isso é importante que o cristão pense em coisas dignas. Né? É importantíssimo que o cristão pense em coisas dignas. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 3, versículo número 2, olha o que Paulo diz aos irmãos de Colossos. Portanto, se já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Né? Nós somos nova criatura e, como nova criatura, precisamos viver, como diz a Bíblia, em novidade de vida. Então, eu citei para os irmãos lá em dia 1 e aqui também, há 15 dias atrás, que, como citamos há poucos instantes, nenhum de nós estamos livres de errar. Não existe nenhum Superman e nem tampouco nenhuma Mulher Maravilha. Todos nós estamos sujeitos a cometer erros, a entrar em deficiência espiritual. Por isso que é importante a gente ter cuidado, né? Ter cuidado. Provérbio de Salomão, capítulo número 4, versículo 23. O homem de Deus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procedem as saídas da vida. Quando ele usou a expressão coração, ele não estava falando desta bomba sanguínea que nós temos entre os peitos. Não, ele estava falando da nossa mente. Sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua mente. Né? Tenha cuidado, tenha zelo com a sua mente. Tenha cuidado com aquilo que você glória a Deus, seu pensamento, porque isso pode lhe trazer coisas boas ou lhe trazer coisas ruins. Eu sei, meus irmãos, que ninguém cai do dia para a noite, né? Às vezes tem gente que diz, olha, sabe o que aconteceu? O quê? Fulano tal desviou-se da igreja. Ele foi? Não, ele já estava desviado dentro da igreja, né? Só estava esperando uma oportunidade para colocar a culpa em alguém, mas já estava desviado dentro da igreja. Olha, fulano caiu no pecado do adultério, né? Não, ele já estava adulterando na mente. Como eu disse no princípio, né, como introdução, é uma lei da vida, que se o homem pensa em algo com frequência, chegará um momento em que não poderá desejar outra coisa. Ou seja, se uma pessoa pensa em furtar, né, eu citei até o exemplo, né, que todo mundo sabe, tem condição de trabalhar com dinheiro, às vezes está ali com dinheiro trabalhando, mas não consegue, não tem condição, porque vem do coração o desejo de tomar posse daquilo que não é seu, mas o desejo começa aqui, ó, na mente, vai maquinando como é que vai poder fazer para usurpar aquilo ali, até que comete o pecado e depois sofre as consequências. Então, todo qualquer tipo de pecado só é cometido justamente porque alguém estava pensando há muito tempo nisso. Por isso é importante, irmãos e irmãs aqui presentes, a gente ter cuidado com a nossa mente, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, guarda a tua mente, né? Cuida dela, porque é ela que vai decidir se você vai viver bem ou se você vai viver mal. Quem entendeu isso, diga amém. Bom, o tema é princípios bíblicos de ética cristã. Eu vou correr para a gente terminar, em nome do Senhor Jesus, hoje esse assunto. Distinção entre costumes e princípios. Né? É muito importante isso aqui. A distinção, a diferença entre costumes e princípios. Né? A gente precisa entender essa realidade. Tem muita gente que não entendeu ainda e confunde, mistura as coisas. Eu citei, por exemplo, ninguém vai ver uma assembleiana, eu digo uma assembleiana pelo menos aqui no estado de Pernambuco, ninguém vai ver uma assembleiana andando por aí de calça comprida, com brincos, batom e muita maquiagem. Não vai. Por quê? Porque não é costume dos assembleianos usar esse tipo de coisa, né? Mas as pessoas que usam e são erradas, aí eu disse para os irmãos, sim e não. E agora? Por que sim? E por que não? Sim, estão erradas se fizerem parte de uma organização que não permite esse tipo de comportamento. Uma vez que a organização não permite determinado tipo de comportamento e a pessoa se comporta da forma equivocada, está pecando contra a organização. Isso no sentido geral. Pode ser uma empresa, pode ser com respeito à sociedade no geral. Né? Se você fere um segmento, uma norma, você está pecando contra aquela instituição. Agora, se a instituição permite aquele tipo de comportamento, então isso você não está pecando. Evidente, se aquele comportamento não fere o que as Escrituras ensinam. É bom que se entenda isso aí, né? É bom que se entenda. Se aquele comportamento não fere o que as Escrituras ensinam, então aquela organização, né, que permite aquele comportamento não está pecando. Aleluia! Glória a Deus! Né? Deu para entender, né, irmão? Deu para entender. Então, se a organização lá permite que as irmãs usem a calça comprida,
e o batom, né, a maquiagem, então isso aí, né, não estão pecando e vão para o céu do mesmo jeito daqueles que estão, muitas das vezes, né, com aquela saia bem vestido lá embaixo e aquela manga comprida, do mesmo jeito. Né? Eu citei um exemplo que eu estava participando de um evento, né, de uma cruzada muito grande, e nesse dia da cruzada eu fazia parte da equipe de produção, junto com um amigo nosso que ainda vive, né, ainda vive. E lá no dia da organização, uma pessoa caiu em processo de demônio, né, lá. E eu vi muita gente, mas muita gente mesmo ir lá, colocar a mão e dizer: sai em nome de Jesus, e o demônio não saiu. E de repente veio uma moça que estava de calça comprida, com brinco, batom, maquiagem, e colocou a mão em cima e disse: em nome de Jesus, sai! E o demônio saiu, porque ela tinha vida no altar. Aleluia, glória a Deus. Por isso a gente precisa ter cuidado, irmãos, com o que é costume e o que é doutrina. Que é doutrina, ou que é princípio bíblico, né? Que é princípio bíblico. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo número 15. Capítulo número 15, versículo de número 2. Veja o que a palavra de Deus diz. Isso tem algo com a abundância, né? Graças a Deus. Isso é bom para a saúde. Bom, capítulo 15, versículo 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos ancianos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Isso aqui é um costume. Lavar as mãos antes de comer é um costume de higiene pessoal. Então a gente precisa ter cuidado com isso, saber dividir aquilo que é costume e aquilo que é princípio bíblico. Mas o que é princípio bíblico? O que são princípios? Bom, princípios são procedimentos estabelecidos por Deus. Princípios bíblicos, né? São justamente procedimentos estabelecidos por Deus. E esses procedimentos estabelecidos por Deus são eternos, inalteráveis e inegociáveis. Enquanto que o costume ele pode mudar de lugar para lugar, né? Ele pode ser, por exemplo, aqui em Pernambuco nós temos alguns costumes. Se você for para São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados aqui do Brasil, você vai ver que lá tem outros costumes diferentes dos nossos. E principalmente se você for para outro país. Se você for para outro país, aí ele é diferente mesmo dos costumes. São diferentes costumes. Agora, os princípios bíblicos, aonde for, no Brasil, na Alemanha, na Argentina, nos Estados Unidos, aonde for, os princípios bíblicos são os mesmos, inalteráveis, são eternos e inegociáveis. Nós vamos ver um exemplo. Abra sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo número 12. Esse aqui é um princípio que foi usado por Pedro e João. Eles testemunharam diante do Sinédrio que o princípio da salvação está em Jesus. Veja bem, eu disse que o princípio bíblico ele é inalterável, ele é inegociável. Tem que ser feito, é um princípio. E aqui é um exemplo, o princípio da salvação. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não tem, permita a expressão da linguagem bem popular, não tem boquinha para ninguém, não, irmãos. Salvação só por meio de Jesus, é um princípio bíblico, é inegociável. Alguém pode até aparecer por aí oferecendo salvação através de quem quer que seja, mas não tem nenhuma condição, porque a Bíblia deixa claro que salvação só por meio de Jesus.
é um princípio inegociável. Lucas, capítulo de número 23, Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 23, a gente vai ver um outro exemplo de princípio bíblico, né? Princípio bíblico. Ó, na época há costumes e há princípios. Os costumes podem variar, como disse, princípio, de acordo com o contexto cultural e profissional, mas os princípios, ó, não, os princípios não podem ser alterados. Lucas, capítulo de número 9, melhor dizendo, capítulo 9, esse 23 foi, mas é capítulo 9, desculpa aí, capítulo 9, do Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, e o versículo de número 23, 9 e 23, olha o que diz a palavra de Deus, que foram palavras ditas pelo próprio Jesus, capítulo 9, versículo 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso aqui é um princípio bíblico. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Ninguém é obrigado, irmão. Nem homem, nem mulher, nem criança, nem adolescente. Ninguém no mundo é obrigado a seguir a Jesus. Mas se quiser seguir, olha o princípio. O princípio bíblico. Primeiro, tem que negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, depois tomar a sua cruz e seguir. É um princípio, é inalterável. Quer seguir a Jesus? Beleza, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga. Deu para entender, né, irmãos? A diferença entre princípio e costume. Costume pode ser alterado, princípio bíblico não, é inegociável. Agora nós vamos para os princípios bíblicos. Princípios bíblicos de ética cristã. Princípios bíblicos de ética cristã. Com a Bíblia aberta, por favor, na leitura que nós lemos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Dentro deste versículo aqui, a gente vai ver alguns princípios bíblicos que Paulo estava ensinando para os irmãos em Filipos. Primeiro princípio: tudo o que é verdadeiro. Os irmãos e irmãs lembram que nós estávamos falando sobre a nossa mente, né? E todo esse assunto que vamos discorrer hoje está voltado para aquilo que nós devemos pensar. Paulo estava dizendo, meus irmãos, a mente de vocês deve estar ocupadas com esses princípios. Qual é o primeiro princípio que deve estar, vamos dizer, ocupando espaço na minha mente, na nossa mente? Tudo o que é verdadeiro. É o primeiro princípio. O primeiro princípio da ética cristã é, sem dúvida alguma, a verdade. Eu disse para os irmãos aqui, 15 dias atrás, e para os irmãos ali que diziam: nós estamos numa época muito difícil, né, irmãos? A época mais mentirosa do planeta, né? Onde muita gente promete que não vai fazer, promete que não pode fazer. Então, o primeiro princípio bíblico é ocupar a mente com tudo o que é verdadeiro. Há muitas coisas ilusórias e enganosas, ou coisas errôneas. Prometem o que jamais podem realizar. Coisas no mundo há muitas coisas ilusórias e enganosas, e a gente precisa ter cuidado com isso aí. Mas Paulo escrevendo aos Filipenses, olha lá, escrevendo aos Filipenses, ou melhor, desculpa aí, escrevendo aos irmãos em Éfeso, Efésios capítulo número 4, versículo de número 15. Olha o que Paulo estava dizendo para os irmãos em Éfeso e para nós que estamos aqui, e os irmãos que estão acompanhando em casa. Olha o que diz: antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade. Então, o primeiro princípio bíblico que deve ocupar a nossa mente é a verdade. Por faltar com a verdade, existe um casal que serviu como exemplo, recebeu um castigo muito severo. Atos capítulo número 5, versículo 1 ao versículo 11. Atos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Os apóstolos estavam aguardando Jesus voltar a qualquer momento. E sabe o que estava acontecendo? Os irmãos estavam vendendo as suas propriedades, tudo que tinham, e depositando nos pés dos apóstolos, porque eles imaginavam que Jesus estava voltando logo. Um casal, Ananias e Safira, tinham uma propriedade e venderam. Mas eles retiveram o preço, metade do preço da propriedade. Dividiram, né? Dividiram o valor da vendida da propriedade. E levaram apenas a metade, ou ele levou a metade, concordaram entre si, e levaram, ou levou a metade. Primeiro Ananias, né? Ananias foi para lá, levou a metade da herdade, dizendo, né, que era o valor total da herdade que ele tinha, depositando os servos apóstolos. Versículo número 3 do capítulo 5, olha o que Pedro disse. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Por quê? Versículo número 4. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava no teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha lá, o resultado da mentira, né? Aleluia! O resultado da mentira. Verdade, Jesus. Depois que Pedro terminou de falar essas palavras, e Ananias ouviu, ele caiu e morreu. 3 horas, cerca de 3 horas depois, vem Safira, sua mulher. E quando ela chega, Pedro pergunta para ela: olha, foi por tanto que vocês venderam a herdade? Ela disse sim. Meu Deus, que coisa, né, irmãos? Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós nos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eles abrem a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti, e logo também ela caiu e morreu. Porque eles não estavam mentindo aos homens, eles estavam mentindo a Deus. E ninguém consegue mentir para Deus. Por isso, o primeiro princípio bíblico de ética cristã é ocupar a nossa mente com tudo que é verdadeiro. A verdade. Não deixe que a mentira tome conta da sua mente, do seu coração, porque se isso acontecer, vai lhe trazer prejuízos irreparáveis. Quem entendeu isso, diga amém. Segundo princípio bíblico, tudo que é respeitável, tudo que é digno, tudo que é honesto, deve ocupar também a nossa mente. É o segundo princípio. Quando isso se aplica ao homem, eu anotei aqui, descreve alguém que vive como se todo esse mundo fosse templo de Deus. Isto é, a sua vida no mundo é idêntica à sua vida no templo de Deus. Porque não tem gente que tem a vida dupla, né? Na igreja é de um jeito, fora da igreja é de outro jeito. Ou seja, na igreja é íntegro, na igreja é respeitoso, na igreja é honesto, na igreja é digno, fora da igreja é uma pessoa que não pensa em coisas respeitáveis, em coisas dignas, em coisas honestas, é diferente. Por isso que nós citamos aqui que essa frase, tudo que é respeitável, é que todo homem deve viver do mesmo jeito que vive
no templo, pensando em coisas respeitosas, em coisas dignas, em coisas honestas. Abra sua Bíblia, por favor, Epístola Universal de Pedro, capítulo de número, bendito seja o nome do Senhor Jesus, capítulo de número 2, primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 17, olha o que diz a palavra de Deus. Principalmente na tradução viva, ela vai esclarecer melhor o que nós estamos citando. Capítulo 2, versículo 17 diz: honrai a todos. Na tradução viva ou atualizada diz: respeitai a todos. Amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Então, a nossa vida deve estar ocupada com tudo o que é respeitável. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Vamos lá, seguir em frente. Segundo, terceira coisa, terceiro tópico que deve ocupar a nossa mente, né? Ou terceiro princípio bíblico da ética cristã: tudo que é justo. Tudo que é justo deve ocupar a nossa mente. O termo grego, meus irmãos, de Caios, define o homem justo, o que dá a Deus e aos homens o que é devido. Isso é ser justo, dar a Deus e aos homens o que é devido. Quem entendeu isso, diga amém. Isso é ser justo. É cumprir seus compromissos com os homens e cumprir seus compromissos com Deus. O escritor ao Eclesiastes, ou melhor, Abacuque, se não me falha a memória, é isso mesmo, Abacuque, capítulo número 2, versículo 6 a 20, se não for ver de forma muito detalhada, o que o homem de Deus descreveu com relação à justiça. O profeta Abacuque condena a quebra do princípio da justiça com 5 ais. 5 ais decretados. Nós vamos ver isso aí. Abacuque capítulo 2, versículo 6 a 20. Primeiro ai daquele que acumula o que não é seu. Não tem jeito assim? Que acumula coisas, mas que não é seu. Então, se não é seu, e você acumula, você está cometendo uma injustiça. Segundo ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Não tem gente assim, não? Que tem muita coisa, muita prosperidade, tem muita coisa na sua casa, adquiriu muita coisa, muitos bens. Mas que se for analisar tudo, como foi a fonte, né? Como foi gerado esses bens, como foi adquirido, foram bens que foram adquiridos de forma injusta. E a Bíblia também. Ai daquele que ajuda em sua casa bens mal adquiridos. Terceiro, ai daquele que edifica a cidade com sangue e apontamento e iniquidade, pessoas violentas, sanguinárias, a Bíblia condena, que cometem injustiça, que matam inocentes e etc. Quarto, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida no seu furor. Em quinto lugar, ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. São comportamentos que o homem de Deus, Abacuque, ele mostra biblicamente falando que eles são atos de injustiça. Quem entendeu isso, diga amém. Então, a nossa mente deve estar ocupada com pensamentos justos e não com pensamentos injustos. Quarto princípio bíblico de ética cristã: tudo que é puro, irmão. Tudo que é puro. A palavra grega usada para puro descreve o que é moralmente limpo e livre de mancha. No ritual do Antigo Testamento, um animal, para ser considerado digno de ser ofertado no holocausto,
tinha que ser sem mácula, sem mancha. Abra sua Bíblia, por favor. Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 5. Olha o que diz a palavra de Deus, isso com relação a um animal para ser sacrificado. Isso na época da Páscoa. Capítulo de número 12, versículo de número 5 do livro do Êxodo. A palavra de Deus ensina: cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho do ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. O animal para ser sacrificado para Deus, para servir de holocausto para Deus na época, tinha que ser sem mácula, sem mancha, puro. Do mesmo jeito, meus queridos irmãos e irmãs, é a vida de um homem. E a Bíblia mostra um exemplo também. Por favor, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. No perfil do líder cristão, na escolha do perfil do líder cristão, olha o que a Bíblia exige. Capítulo número 3, versículo 2. Convém, pois, que o bispo, presbítero, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Irrepreensível, que tenha uma vida pura. Uma vida pura. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus para você. Então, o princípio que deve ocupar a nossa mente. Estamos livres de pensar coisas erradas? Não! Estamos livres de que a nossa mente, que venha a nossa mente pensamentos impuros? Não! Mas nós temos o controle da nossa mente. Se o pensamento impuro vier à nossa mente, a gente pode repreender em nome de Jesus e tentar lutar contra aquele pensamento e tentar ocupar a nossa mente com um pensamento que tenha pureza e seja sem mácula. Quem entendeu isso, diga bem. Quinto princípio bíblico da época cristã: tudo o que é amável. Tudo que é agradável. Hoje, esse tópico aqui é tão importante. O termo amável ou agradável sugere tudo que suscita amor. A nossa vida deve estar ocupada com coisas amáveis, com amor, com coisas agradáveis. Mas infelizmente nós vivemos numa época em que muita gente vive sofrendo porque alimentam no coração a vingança, irmão. Tem muita gente que alimenta na mente o sentimento de vingança, em vez de atrair para si o amor, atrai amargura, ressentimento. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus para sempre. E sabe o que a Bíblia recomenda? Vamos lá, carta aos Hebreus, Hebreus capítulo de número 12. Olha que o nome de Deus recomenda para todos nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo de número 12. Versículo de número 14, versículo de número 15: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo número 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E não tem muita gente assim, não tem. Pessoas que alimentam os seus pensamentos com sentimento de amargura, de ressentimento, bendito seja Deus, de vingança. Eu já ouvi, eu disse até para os irmãos, eu já ouvi alguém dizendo: eu prefiro ir para o inferno, mas não perdoo. Imagina só, é uma pessoa que não tem ideia de como é o inferno, porque se tivesse ideia de como vai ser o inferno, pensava duas vezes antes de citar essa expressão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então a nossa mente deve estar ocupada com tudo o que é amável, com tudo o que é agradável. Não deixe que pensamentos de vingança, de sentimento de amargura, de ressentimento ocupe o seu pensamento. Pelo contrário, em nome de Jesus, repreenda isso e alimente a sua mente, o seu pensamento com coisas amáveis e agradáveis. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Glória a Deus.
Em sexto lugar, o sexto princípio da ética cristã: tudo que é de boa fama. A nossa mente deve estar ocupada com tudo que é de boa fama. Olha que coisa tremenda, né? Ou também pode ser tudo o que é de boa reputação. Esse princípio pode ser clareado nas palavras de Paulo a Timóteo, capítulo de número, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Vamos lá? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Ele pode ser clareado aqui, versículo 7. Convém também que ele tenha bom testemunho. Isso está se retratando tanto para a consagração de presbíteros, separação de presbíteros, como de diáconos. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aí esse princípio só é para ser aplicado para quem vai ser consagrado ao presbitério, ou para quem vai ser consagrado ao diaconado. Não! É para todo cristão em geral. Todo cristão em geral. Precisamos viver uma vida com boa reputação. A nossa mente deve estar ocupada com coisas que tenham boa fama. Se a nossa mente está ocupada com coisas de boa fama, com coisas de boa reputação, logo o nosso comportamento diante das outras pessoas vai ser um comportamento de boa fama, de boa reputação. Quem entendeu isso, diga amém. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, Jesus disse: vocês são a luz do mundo, e a luz ela não pode ficar debaixo de alguém, não, mas tem que ficar em cima, no velador, para que ilumine todos que estão embaixo. Aí Jesus disse assim: resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. O nosso comportamento, a nossa reputação vai dizer quem nós somos. Se temos uma boa reputação diante dos homens, Deus será glorificado nisso. E se o nosso comportamento é bom, se a nossa reputação é boa, é sinal de que a nossa mente está ocupada com coisas de boa reputação. Oh, glória! Como será a nossa fama? Na comunidade onde vivemos, dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja. Segundo esse capítulo 4, versículo 9, a sunamita, ela disse quando Eliseu passava por frente da casa dela: reconheço por verdade que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Segundo Reis capítulo 4, versículo 9. Ruth capítulo 3, versículo 11, Boaz disse: olha, não te preocupe, minha filha. E ele dizendo para Ruth: não se preocupe, porque toda a cidade aqui sabe que és uma mulher virtuosa. Aleluia. Ela tinha uma boa reputação, ela tinha, aleluia, uma boa fama. Aleluia. Onde ela vivia, aleluia, onde ela pintava, ela tinha um bom comportamento. Eliseu tinha um bom comportamento. Por quê? Porque a mente deles vivia ocupada com coisas de boa reputação. Deus abençoe, meus irmãos. A cada um daqui presente, se vocês estão acompanhando em casa, que os irmãos guardem esses princípios, que eu guarde esses princípios, e certamente a gente vai ter uma vida abençoada por Deus. Tem muita gente, bendito seja o nome do Senhor Jesus, que vive uma vida complicada, uma vida atrapalhada, porque a sua mente não está ocupada com esses princípios. Aí Paulo acrescenta, né? Que a gente tem que pensar nisso pensai. Pense nisso. Ocupe a sua mente com esse tipo de comportamento, com coisas boas, com coisas agradáveis. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos ajude para a glória do seu santo e excelso nome. Trabalho segue como dirigente em nome do Senhor Jesus, lembrando aos irmãos, bendito seja Deus, que os irmãos não sabem, né, que o culto de doutrina ali de Poncinha 2 foi alterado, foi mudado, não será mais na segunda, será nas quarta-feiras. Então, logo, a Santa Ceia também lá vai ser nas quartas-feiras, né? Nas últimas quarta-feiras
do mês, né? E ficou melhor para os irmãos interagirem, né? Os irmãos de lá vir para cá, os daqui para lá, se ajudarem nos trabalhos de Santa Ceia e de festividade também, para a glória do Senhor, nosso Deus. Sexta-feira é a nossa Santa Ceia, isso? Sexta-feira é a nossa Santa Ceia, ali em Ponte Ceia. Todos os departamentos estão escalados. Como eu falo, é uma vez só no mês. E eu vou com a participação de todos os irmãos e irmãs dos departamentos. Certamente o nosso menino, juntamente com o nosso presbítero Flávio, vai ver um meio para facilitar a condução dos irmãos até chegarem lá na Santa Ceia. Né? Será bem mais difícil para os irmãos da Cruzia 1, porque na sexta-feira é o trabalho do ciclo de oração, fica bem mais cansativo, né? Mas nosso presbítero Flávio, junto com o ciclo, vai ver aí um meio para facilitar o acesso das irmãs e dos irmãos na nossa Santa Ceia, em nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus, eu agradeço a Deus, meus amados irmãos, e irmã em Cristo Jesus, os presbíteros, os cuidados, que Deus recompense a bênção do céu. Meus irmãos, aviso sempre novamente, lembrando que no dia 20 deste mês que nós estamos, há estudo para oração missionária, bem? Nosso coordenador também lembrando para o escalado, para a glória de Deus. Também no dia 21 se encontra a festividade, é isso? Em nome do Senhor Jesus, é na sexta e no sábado, é isso? Para a glória de Deus, né? O estudo vai cair na sexta-feira, né, no dia 29 de 2024, e o encontro, né, o terceiro encontro, né, da festividade será no dia 21 de novembro de 2024. Bem, toda a igreja estão convidadas para chegar nesses 2 dias para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Lembrando que amanhã teremos ciclo de oração. Eu estou querendo que a minha fé chegue mais depressa, porque eu preciso buscar o reino do céu. Não só está vindo para a igreja tua, mas tem que andar os dois, é orar e vigiar. Isso vai chegar o tempo, eu sempre digo, vai chegar o tempo que nós vamos querer essa oportunidade, não vai encontrar. Nada para frente vai dar fácil para o verdadeiro cristão em Cristo Jesus. Não é porque todo mundo diz que 2025, quem quer que seja, vai ser difícil. Sim, vai ser difícil, mas também temos luta. E nada vai estar fácil para o cristão. É bom que eu me prepare antes, para quando a luta vir, você está preparada em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas aviso nós damos grupo em nome do Senhor Jesus. Tem ao aviso da igreja. Glória a Deus. Ficam de pé com a presença do nosso coordenador. E bigode, ele vem orar e nós vamos para o nosso lar em nome de Jesus. Vamos para a parte do Senhor. Amém. Terceira oração. Ele agrada meu próximo. Eu também, Senhor, meu Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma vez. Sua graça, Senhor, só perdendo a tua palavra, Senhor. Amado, nos abençoe. Então, vamos ter aqui. Leve paz, Senhor. Da noite, Santo, para Deus. Continua nos abençoando, cada um, Senhor. Cada um querida, sobre a programação. Continua abençoando todo o ministério bem-vindo. Jesus, com sua vontade, Senhor. É isso que eu peço, já agradeço em nome de Jesus. Parabéns. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo se encontrou no povo de Deus, agora e para sempre. Amém.
terça, 9 que tem o seu vereador. A última quarta-feira do mês, eu acho que